Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre ilustração e sobre qual o papel assim, de um ilustrador, de um artista, né? Um artista das artes gráficas, assim, dentro do contexto assim, da imprensa, né? Desse mercado editorial. Então, obviamente que tem muita gente chegando ao mercado, assim, como ilustrador, como escritor mesmo, como jornalista e tal. E dentro desse ambiente, né, dessa seara aí do jornalismo, a gente tem que ressaltar assim, o papel importante que teve no passado, ainda tem, óbvio, mas teve mais importância no passado, o papel do ilustrador, né, do, até do quadrinista mesmo, dentro da imprensa, para trazer, trazer algo novo, algo inusitado, né, diante dos acontecimentos, dos fatos, né? E aí a gente tem uma série de artistas que trabalham nesse meio, que são os chargistas, né, os caricaturistas, os cartunistas que tratam, né, de assuntos cotidianos com com mais leveza do que os fatos em si, né, são. Bom, vou dar um exemplo aqui de um trabalho que eu fiz já tem um tempinho, mas a gente queria explicar um pouco como é que a gente tem que abordar essas questões, pelo menos no meu caso. Isso aqui aconteceu na última tragédia de Brumadinho, aqui em Minas, que a barragem se rompeu, que matou, ainda tem gente desaparecida até hoje, né? Eles ainda estão buscando. Matou mais de 300 pessoas, né? De uma vez, funcionários, né? Da Vale e outras pessoas. E eu estava exatamente dentro da redação nesse período, né? Que aconteceu essa tragédia. E, e eu via diariamente os fotógrafos, né? E os repórteres chegando na redação com material trazido de Brumadinho, que é uma cidade bem próxima de Belo Horizonte. Então eles iam lá diariamente, muitas vezes, muitos deles dormiam lá na região mesmo para poder acompanhar o trabalho de resgate lá de quem sobreviveu e de quem, dos corpos mesmo, né, que já estavam soterrados e tudo. E eu via diariamente eles chegando lá, bota suja de lama mesmo, porque eles andavam muito lá por dentro, com histórias e tal. E um material assim, horrível, assim, nesse sentido de imagem, assim, de tragédia mesmo, sabe? De destruição, de gente que realmente não sobreviveu e tal. E é um trabalho duro mesmo de um fotógrafo, de um repórter, buscar essas informações e, e trazer essa realidade para o leitor, né? Realmente, e os fatos são muito crus, né? O trabalho do fotógrafo ele tem uma poesia, mas ele tem que trazer também aquela questão mais pura da situação, né? Porque o leitor ele vai ter que ver o que aconteceu de fato, né? Então, e a gente via diariamente muita coisa acontecendo, assim, né? Eles traziam de lá essas notícias, né? E as imagens. Bom, mas aí em um certo ponto lá da cobertura, eles pediram para a gente fazer alguma intervenção, ou seja, que fizesse, eu, no caso, me pedi para fazer contar uma história da história que estava acontecendo ali. E eu fiquei pensando sobre isso, né? E eu estava conversando
E eu vi aquele mundaréu de imagens muito chocantes assim, e era assim difícil extrair dali, né, algo mais do que já não era uma coisa tão tão aparente, né? Porque, né, a gente já estava sendo abastecido com imagens que já contavam por si uma história trágica, né? Bom, mas dentre as vezes que um fotógrafo chegou na redação com material, eu conversei com um deles, chamado Gladstone, um fotógrafo já antigo do jornal, e ele trouxe uma história muito assim interessante assim de um dos trabalhadores da Vale que conseguiu sobreviver graças à ajuda de dois amigos, né, que também estavam lá tentando fugir da avalanche lá de lama, né, aquele rompimento, aquele mundaréu de lama. E as imagens, assim, depois que chegaram algumas imagens da TV, das câmeras da própria empresa, no momento exato do rompimento e aqueles carros tentando fugir, a gente consegue perceber exatamente que carro que era que estava tentando fugir e como aconteceu isso, né, assim, depois que ele contou, que o sobrevivente contou. Então, basicamente, ele estava num trator e começou a ficar soterrado, porque ele não conseguiu sair, e tinha um carro tentando fugir também, e esse carro foi alcançado pela lama, mas assim, milagrosamente ele ficou por cima da lama, né? Então a lama simplesmente levantou o carro, não o cobriu, né? E, duas pessoas, dois trabalhadores que estavam dentro desse carro, eles ficaram intactos, porque foram por cima da lama. Aí quando eles estavam descendo, eles viram esse outro rapaz que estava tentando escapar da lama, já estava praticamente até o queixo de lama, já praticamente, dentro de um trator. Aí eles desceram do carro que estava por cima da lama, conseguiram sair e correram até ele e o resgataram, né? E esse rapaz que estava soterrado, que é esse aqui, ele ele disse que quando olhou assim do lado já não tinha mais esperança e viu a visão dele era de dois anjos que vinham ao encontro dele, né? E aí ele já não se lembra muito mais depois, porque ele foi levado para o hospital e tudo. Bom, é uma história, dentro dessa tragédia toda, é uma história bem, assim, surreal, né? Porque uma lama que consegue deixar um carro intacto e esses carros intactos tinha duas pessoas que foram salvar uma terceira, né? Com três vidas ali que... Então, depois até teve uma reportagem lá dos jornais, das TVs aqui sobre isso e tudo, mas quando o fato chegou, eu falei assim, eu acho que essa história ela pode ser contada assim, dentro esse, essa tragédia toda né? Só que o fato, né, jornalístico puro mesmo, ele já estava descrito, né, pelos depoimentos dos sobreviventes ali daquele fato, né, que aconteceu. E eu fiquei pensando assim, qual é o papel de um artista, né? O papel de um artista, eu acho, ele precisa se distanciar do, do real, da crueldade que é a realidade, né? Então, o que é o real? O real é uma tragédia descomunal que aconteceu aqui em Minas e que dentro dessa tragédia existem pequenas histórias que podem e devem ser contadas. Mas eu preciso me distanciar da tragédia em si. Eu não posso pensar em apontar ali soluções, etc., porque não cabe a mim nesse ponto. Quando eu me distanciei
dessa situação para poder fazer alguma intervenção, algum trabalho, escrever sobre isso, desenhar sobre isso, eu fiquei pensando quais são os personagens dessa tragédia, né? Quem são os envolvidos? Né? E buscando isso, me ocorreu que existia um personagem que ele estava sendo vilão, mas na verdade ele não é vilão, porque obviamente não é o vilão da história. Porque quando a gente via as imagens do rompimento, a gente via aquele mar de lama engolindo tudo, a gente, a gente simplesmente, nossa mente, ela fazia uma analogia àquilo a um monstro que estava engolindo tudo, né? Só que aquela lama, aquela barragem, ela não era a vilã da história, né? Obviamente que não. Mas a nossa imagem, a gente associa a isso. Então eu quis contar um pouco a história, quem é essa barragem, né? Então o que aconteceu ali que aquelas duas pessoas sobreviveram para salvar uma terceira? Então eu não sei, isso aqui não teve grande repercussão, esse trabalho, porque sim, ficou restrito a Minas e eu publiquei na rede social e tudo, muita gente viu, mas assim, é uma coisa que quase ninguém viu. Aí eu vou ler um pedacinho aqui, justamente para mostrar como eu cheguei nesse texto, né? O que eu quis contar, né? Exatamente. Então, o que eu fiz? Na verdade, eu elegi a própria lama, a própria barragem, o personagem, um dos protagonistas dessa história. Então, eu quis contar a versão dele, dessa barragem, a versão dela, né? Dessa lama e dessa barragem. Então, eu dei formas humanas a essa barragem. Porque quando você vê a imagem, está parecendo que tinha mãos assim. A imagem é essa mesmo. Buscando, né? Então, escrevi assim: Brumadinho, 25 de janeiro de 2019. Sei que vocês, com razão, estão me odiando. Afinal, destruí suas casas, enterrei seus sonhos, matei seus filhos, maridos e esposas. Mas eu sou o fruto da ganância. Meu pai é o dinheiro e minha mãe a negligência. Nasci e cresci aqui mesmo. Desde muito nova, sempre fui uma ameaça. Mas meus pais nunca se preocuparam com isso. Nunca me corrigiram. Virei um monstro, incontrolável. Com minhas mãos eu trouxe a destruição. Mas com essas mesmas mãos vou fazer o imponderável. Bom, essa é a voz da lama, da barragem. O que ela está reclamando? Ela está reclamando que é o que a gente faz com os nossos filhos às vezes, né? A gente os cria com negligência e às vezes quando eles se tornam monstros, a gente tende a culpá-los, né? Mas na verdade essa barragem, ela tem responsáveis por ela, ela tem pai e mãe, ela foi gerada ali naquela região. E quem a gerou não cuidou como devia. Então ela virou um monstro por isso. Porque os seus pais negligenciaram segurança, a sua criação, né? A gente faz essa analogia à criação dos nossos filhos, né? Às pessoas, né? Então eu quis dizer isso, eu tirei um pouco esse peso todo desse material tão bruto, né? Que foi isso, tão violento, e dei vida, dei voz, né? Justamente para a gente apontar os verdadeiros culpados dessa história, que são dois pais.
os pais, né? A negligência e a ganância. Esses são os pais dessa tragédia. São os pais dessa barragem que se rompeu, e um pouco de poesia também nisso, porque no final, com a mesma mão que ela destrói, ela consegue salvar duas pessoas. Então é como se ela tivesse a mão para destruir, né? Tirou os sonhos das pessoas, mas ela trouxe vida também. Que ela conseguiu aqui, em cima das mãos dela, que também destruíram, as mesmas mãos que destruíram, salvar duas pessoas que, como anjos, né? Aí eu fiz literalmente mesmo, eles saíram no carro e foram salvar o outro funcionário, colega deles, que estava preso na lama. Né? Então, tirei um pouco o papel do ilustrador, eu acho, e do artista, e do escritor, né? É exatamente trazer essa, esse segundo olhar, né? Essa poesia para uma coisa tão brutal. Aqui há duas coisas que eu tratei. Eu tratei de uma coisa para suavizar um pouco tudo que aconteceu, mas também apontar exatamente quem são os verdadeiros responsáveis por essa tragédia, que é preciso que não aconteça mais, assim a gente imagina. Pensando nela também, agora falando sobre isso, né, de que não aconteça mais, mas é uma coisa coincidência também. Em 2015 aconteceu o primeiro rompimento de barragem, foi lá no Vale do Rio Doce, né? E eu estava naquele período, eu tinha que ir ao Rio para receber um prêmio lá de um livro que eu escrevi. Aí ela era lá na Biblioteca Nacional e foi exatamente nessa época desse rompimento que todo mundo falava sobre lama e tudo, né? Que a gente nunca tinha, assim, de uma repercussão tão grande, assim, né? Que foi essa de Mariana, de 2015. Essa lama que invadiu, a gente nunca tinha visto assim daquela forma, né? Então aqui em Minas a gente ficou bem assustado quando viu isso, né? Lá em Bento Rodrigues, né? Na região de Mariana, aquela lama que tomou conta. Depois as imagens, né? Mostraram que tinham as casas, né? Os animais, todo mundo ali com lama, né? Então a gente não imaginava que aquilo estava acontecendo mesmo. Era uma coisa, era uma coisa maluca aquilo. Bom, mas aconteceu, e aí, na mesma época, eu fui ao Rio para esse prêmio lá, e tinha um discurso lá que tinha que fazer lá, e eu vinha de Minas, né, e todo mundo tava falando disso. Aí a primeira coisa que me ocorreu, eu não tinha preparado nenhuma fala, assim, para apresentar, né, para falar, na hora da premiação. E aí eu improvisei na hora, assim, porque tava todo mundo vivendo aquela situação e falando sobre isso. Eu falei assim, eu subi lá e falei assim: eu venho de Minas, mas eu não trago lama. Eu trago arte, eu trago literatura. Então é isso, na verdade. Eu vinha de Minas, mas eu não estava carregando comigo, não queria levar para o Rio, né, para aquelas pessoas, a tragédia. Né? Eu queria levar para eles arte, eu queria levar para eles algo para que a gente consiga viver nesse mundo, né? Com mais com mais leveza, que é duro, né? Já dizia o escritor que viver é perigoso, realmente. A gente é perigoso mesmo, né?
É brutal. Esse aqui é bruto. Isso aqui é uma coisa absurda que em menos de um minuto muitas vidas foram ceifadas, muitos sonhos ali, como eu disse aqui, destruí suas casas, enterrei seus sonhos, matei seus filhos. E foi o que essa tragédia proporcionou. Então, o papel do ilustrador, o papel, né? Então, a gente tem que ficar atento nisso, é trazer esse algo novo. Infelizmente, hoje, há pouco espaço para ilustração, para criação, na verdade. Eu tenho visto muita gente sendo usada, ou muitos artistas sendo usados apenas como lápis, né? De ideias de outras pessoas para sei lá o quê. Não, eu acho que a gente tem que se posicionar como artista. Eu acho que a gente tem que trazer algo novo para essa dureza desse mundo, seja em quadrinhos, seja escrevendo, seja como ilustrador. Então a gente tem que ter em mente que a gente tem um poder na mão, né? Não de decorativo, que é o que a gente mais vê, infelizmente, hoje. Né? Você pega um texto para ilustrar e acaba decorando esse texto. Não, peraí. Eu sou um autor também, eu sou um autor das imagens. Então você tem que, o ilustrador também tem que começar a ter essa mentalidade, né, de que ele é o autor da ilustração, que é uma narrativa gráfica. Ele pode se desprender do texto, ele não precisa ser incompreendido, as duas coisas podem trabalhar juntas, mas ele tem que ter sua voz dentro de um livro, por exemplo. Ele precisa ficar atrelado exatamente ao texto literal, ele não precisa ser um decorador de um livro. Ele precisa ter uma voz ativa ali dentro daquele livro. Por quê? Porque quem ganha isso é o leitor. O leitor tem duas coisas ao mesmo tempo, né? Duas visões sobre o mesmo tema. Isso é super rico, né? Então, essa consciência ela tem que existir principalmente para quem está iniciando como artista gráfico, como ilustrador. Essa questão tem que ser sempre debatida por ele mesmo, né? Quando pega um trabalho, as suas intervenções são importantes. Boa parte do tempo que a gente gasta é ilustrando, às vezes, por necessidade mesmo, apenas decorando. Mas eu me recuso, né, a ser só isso. Né? Por isso que eu escrevo, por isso que eu faço meus próprios livros, porque eu quero ter uma voz ativa. Eu necessito disso, como eu tive aqui. Né? Uma voz ativa sobre um fato. Queria fazer mais coisas assim, às vezes é mais difícil, mas a minha contribuição foi feita dessa forma. Então, o papel do ilustrador, o papel do quadrinista, o papel do artista gráfico é super importante. Cada vez mais a gente tem que tomar as rédeas dessa situação também. Não ficar escravo, né, de ideias alheias que estão usando a gente somente como lápis. Eu não acho que isso é o correto. Então, para a gente, para as pessoas que estão acompanhando aqui um vídeo e que estejam pensando ou já iniciando no mercado, é isso. É possível, né, fazer uma intervenção com as suas próprias ideias. A gente não precisa apenas decorar uma página, compor. A gente pode ter essa voz, né, sobre os fatos, sobre um texto. Essa cultura ela mudou muito, né, com o tempo, principalmente com iniciativas de grandes artistas brasileiros nesses últimos anos, mas ela precisa mudar mais ainda. A gente precisa insistir nisso. Bom, a historinha é esta de hoje. Ele saiu aqui no Jornal Estado de Minas na segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019, ou seja, daqui a pouco vai fazer um ano já dessa tragédia. E
Foi uma página inteira e depois eu coloquei nas redes sociais. Quem quiser depois eu posso disponibilizar o PDF, né, para visualizar melhor. Mas tá contada a minha história. Valeu?